E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Maurício. Vamos fazer mais uma segunda aula de revisão, falar um pouco hoje sobre o MMC e o MDC. Esse assunto também está previsto no currículo referencial do Mato Grosso do Sul, mas pode servir para todas as salas do fundamental aí para quem quiser revisar. Então, MMC e o MDC. Então, para começar a falar um pouco sobre divisores e múltiplos, definindo, definindo esse conceito, se a gente tiver um número A, B e o C, e se eles forem inteiros, então quando A multiplica o B e isso é igual a C, a gente pode falar que o A e o B são divisores do C, e o C ele vai ser um múltiplo do A ou do B. Então, exemplo, eu tenho um A e um B lá, que é 5 vezes 3 é igual a 15. Então, a gente pode concluir que o 3 ele é divisor do 15, o 5 é divisor do 15, e o 15 ele é múltiplo de 3 e é múltiplo de 5. E, realmente, o 15 dividido por 3 ele dá 5, e o 15 dividido por 3, por 5 dá 3. E o 15 ele é múltiplo de 3, porque 3 vezes 5 dá 15, e o 15 é múltiplo de 5, porque 5 vezes 3 dá 15. Falando um pouco agora sobre números primos. Se a gente tiver um número P e ele for inteiro, quando os seus divisores forem apenas 1 ou menos 1, e ele mesmo ou o negativo dele, a gente vai poder falar que esse número é primo. Então, é só 4 divisores, o 1 e o menos 1, e ele mesmo e o negativo dele. Por exemplo, se a gente pegar o 5, quais são os divisores do 5 que conseguem dividir o 5 de maneira exata? O menos 1 e o 1, e ele mesmo e o negativo dele. Logo, 5 é primo. O 2. Opa, exemplo 2, na verdade. Divisores de 8. Então, vai ter o menos 1 e o 1, o menos 2 e o 2, o menos 4 e o 4, e o menos 8 e o 8. Logo, o 8 não é primo. Para ele ser primo, tinha que ter os divisores apenas o menos 1 e o 1, e apenas ele mesmo o 8 e o menos 8. E uma observação é que um número inteiro que não é primo, a gente pode chamar ele de composto. Observação 2, o 1 e o menos 1, eles não são primos nem compostos. E observação 3, se o número n é divisor de um número, então o menos n também é divisor, que é o que a gente viu aqui no começo, né? Por isso que a gente fala que é o 1 e o menos 1, e o próprio número ou menos ele, porque a divisão vai dar exata da mesma forma. Beleza. Agora, número primos entre si, que é diferente de número primo. Então, números primos entre si são os números inteiros que possuem como divisores comuns apenas o menos 1 e o 1. O que isso quer dizer? Vamos ver um exemplo. Se eu pegar os divisores do 4, menos 1 e 1, menos 2 e 2, menos 4 e 4. E os divisores do 9, menos 1 e 1, menos 3 e 3, menos 9 e 9. Se eu pego o 4 e o 9 e perguntar quais desses números aqui dividem esses dois ao mesmo tempo, simultaneamente, a gente vai ver que é só o menos 1 e o 1. Porque o 2 ele não está nessa lista do 9 aqui, o 3 e o 9 não estão nessa lista do 4. Ou seja, se apenas o menos 1 e o 1 dividem esses dois números ao mesmo tempo, então a gente pode falar que eles são primos entre si, embora eles não sejam primos. Porque para ser o número ser primo, ele tem que ser divisível por menos 1 e 1 e por ele mesmo. Aqui já no caso tem o menos 2 e o 2, então já não seria.
E a mesma coisa com o 9, porque tem o menos 3 e o 3. Então, o 4 não é primo e o 9 não é primo, mas o 4 e o 9 são primos entre si. Divisores de 4 e 9 simultaneamente, menos 1 e 1. E foi o que eu falei agorinha. O 4 e o 9, eles não são primos, mas a gente pode falar que eles são primos entre si, entre eles mesmos. E com isso a gente pode fazer a decomposição dos números em fatores primos, pois todo número natural composto, ou seja, aquele que não é primo, pode ser decomposto em um produto de dois ou mais fatores primos. No caso, o 4, o 14 e o 15. O 4 ele pode ser reescrito como 2 vezes 2, o 14 como 2 vezes 7 e o 15 como 3 vezes 5. E note que essa multiplicação aqui, todos os fatores são primos, 2, 7, 3, 5. No quadro seguinte, vamos aprender um dispositivo prático para a gente fazer essas contas. Decomposição em fatores primos. Então, se a gente tiver um 12, o 12, por exemplo, isso aqui vai servir para outros números. Então, a gente pega o 12 e pensa, qual que é o menor número primo que eu posso dividir ele? Ah, o 2. Então, 12 dividido por 2 vai dar 6. Qual que é o menor número primo que eu consigo dividir o 6? 2 de novo. Então, 6 dividido por 2, 3. O 2 agora eu não consigo dividir exatamente o 3. Qual o próximo número primo menor que tem que a gente pode dividir o 3? O próprio 3. Então, 3 dividido por 3, 1. Quando a gente chega no 1, a gente para e deixa ele dessa forma. Então, o 12 ele pode ser decomposto dessa forma aqui. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 72. O menor número primo que a gente pode dividir ele é o 2, dá 36. O menor número primo que a gente pode dividir 36 é o 2 novamente, dá 18. Seguindo da mesma forma, 18 por 2 vai dar 9. Já o 2 ele já não divide o 9, vamos ter que ir para o próximo número primo, o menor que a gente vai ter vai ser o 3. Vai dar 3 até chegar no 1 de novo. Então é assim que a gente decompõe. Ou seja, o 12 ele pode ser reescrito como 2 que multiplica 2 que multiplica 3, e o 72 ele pode ser reescrito como 2 que multiplica 2 que multiplica 2 que multiplica 3 que multiplica 3. E agora vamos chegar onde a gente queria, que é no MMC, no mínimo múltiplo comum. Então, o MMC, como o próprio nome sugere, ele representa o menor múltiplo possível de um conjunto de números. Por isso a gente fez aquela relação no começo sobre divisor e múltiplo. Nesse caso, a gente vai trabalhar apenas com inteiros positivos, ou seja, os naturais. Para isso, basta que utilizemos o método da decomposição simultânea em fatores primos, que será mostrado abaixo. Então, o que que a gente faz? A gente faz a mesma coisa que a gente fez no quadro anterior, só que simultaneamente com os números que a gente deseja. E por que que isso aqui é muito importante? Porque quando a gente faz adição e subtração de fração e os denominadores são diferentes, a gente vai precisar tirar o mínimo múltiplo comum daqueles denominadores. E é exatamente esse processo que a gente vai fazer agora. Então, vamos supor que a gente vai ter lá nos denominadores 2, 6 e 15. Então, a gente vai ter que fazer aquela decomposição toda ao mesmo tempo. Então, como que a gente sempre tem que começar pelo menor, o menor primo. Então, 2. O 2 divide 2 vai dar 1. 2 divide 6 dá 3. Porém, o 2 não divide o 15. Então, o que a gente faz? A gente repete. Aqui já deu 1, então a gente vai apenas repetir ele e continua com os demais, até a gente chegar em tudo e em números uns aqui. Próximo primo que a gente pode trabalhar é o 3. Então, 1 vai repetir, 3 dividido por 3, 1. 15 dividido por 3, 5. 1, 1, vou repetir. Agora o 3 ele já não vai dividir o 5. O 4
não é primo. E o próximo primo que a gente pode tentar é o próprio 5. Então, pronto. Nesse caso, o nosso MMC para esses três denominadores na nossa situação que eu descrevi, que seriam os denominadores das frações que a gente precisaria tirar o MMC. Então, o nosso MMC seria 2 que multiplica o 3 que multiplica o 5, seria o 30. Em 30, ele é o menor múltiplo comum entre esses três números, o 2, o 6 e o 15. Logo, 30 é o MMC de 2, 6 e 15. Agora o máximo divisor comum. Então, o MDC, que a gente diz, como o próprio nome sugere, ele vai representar o maior divisor possível de um conjunto de números. Da mesma forma que no MMC, nós trabalharemos apenas com os números naturais e podemos obter o MDC também pelo método da decomposição simultânea em fatores primos. Então, se a gente tiver o 24 e o 16, a gente vai fazer aquela decomposição novamente. Repare que eu estou pintando, eu coloquei o 2 agora numa cor verde, já vou dizer por quê. Então, 24 dividido por 2, 12, e 16 dividido por 2, 8. Eu posso continuar usando 2, coloquei ele de verde de novo. 12 dividido por 2, 6, e 8 dividido por 2, 4. Eu posso usar o 2 verde aqui de novo. 6 dividido por 2, 3. 4 dividido por 2, 2. Agora, eu não consigo dividir os dois ao mesmo tempo por 2, então eu vou repetir o 2 aqui de novo para finalizar com o 2 e vai sobrar o 3. Mas dessa vez agora eu coloquei esse 2 na cor branca. Então, 2 dividido por 2, 1, repeti o 3. Agora eu finalizo 3. 1. Por que que esses 3, 2 aqui ficaram em verde, e esse 2 e esse 3 ficaram em branco? Porque agora, para calcular o MDC, o maior divisor comum entre esses dois números, a gente vai fazer a multiplicação apenas dos fatores primos que dividiram ao mesmo tempo todos os números do nosso conjunto aqui. Então, no caso, é o 24 e 16. Então, aqui o 2, ele dividiu os dois ao mesmo tempo. Então, beleza, eu vou contar ele. Aqui nessa linha também, nessa linha também. Então, eu vou multiplicar todos eles. Já nessa linha, o 2 é esse fator primo aqui, ele dividiu apenas um deles. Ele não dividiu todos ao mesmo tempo. Então, ele não vai contar. Na mesma forma, essa linha aqui, o 3, ele dividiu só o 3. Como ele não dividiu todos dessa linha, então ele não vai contar. Então, para fazer o cálculo do MDC, a gente vai multiplicar só os que dividiram todos ao mesmo tempo, que é 2 multiplica 2, que deu 8. Ou seja, isso quer dizer que o 8 ele é o maior divisor de 24 e 16, que divide os dois ao mesmo tempo. Você pode procurar, você não vai conseguir encontrar um outro número que seja maior que 8 e que divida o 24 e 16 ao mesmo tempo. Se quiser, você pode até tentar e verificar a prova, mas 8 vai acabar sendo maior. Mais um exemplo importante, o 4 e o 9. Então, eu vou começar pelo 2, não vai dividir os dois ao mesmo tempo. Por 2 de novo. Agora o 9. Deu 3, por 3 de novo. Deu 1. Ou seja, nesse caso do 4 e o 9, o maior divisor comum entre os dois é o próprio 1. Aí a gente vê aqui que em nenhuma linha os nossos primos aqui dividiram a linha toda ao mesmo tempo. Ou seja, como todo número ele é divisível por 1, o maior divisor de 4 e 9 vai acabar sendo o próprio 1. E se a gente parar para perceber, a gente vai ver que o 4 e o 9 eles são primos entre si. E isso sempre acontece. Quando a gente tem números primos entre si, o MDC deles sempre vai ser igual a 1. Isso é uma aplicação de primos que usa bastante na matemática.
Bom, pessoal, é isso. Eu queria revisar um pouco sobre o cálculo de MMC e MDC. Espero ter ajudado e até a próxima.